Bomba do ano. Danilo Gentili perde a paciência e expulsa Janja no meio do programa ao vivo. A plateia vai à loucura. Sua cretina, você não pisa mais aqui. Você é um merda. Veja até o final. O que levaria Danilo Gentili, o apresentador mais irreverente e polêmico da televisão, a perder completamente a paciência e simplesmente expulsar a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, do seu programa ao vivo? A entrevista já era o evento mais comentado do ano antes mesmo de acontecer, mas ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever que terminaria com um gesto tão drástico, uma ordem de retirada na frente de milhões de espectadores. Houve um momento, uma frase, a gota d'água que transformou o palco da comédia em um campo de batalha. Fique comigo até o final, pois eu vou te contar qual foi o estopim que fez Danilo tomar uma atitude sem precedentes na história da TV brasileira e o que aconteceu nos bastidores caóticos depois que as câmeras foram forçadas a desligar. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Código e Secretos. Se você acredita que a liberdade é um valor que precisa ser defendido todos os dias com unhas e dentes, já deixa o seu like para mostrar que estamos juntos nessa e se inscreve no canal. Porque as histórias que contamos aqui são para aqueles que não têm medo da verdade, por mais dura que ela seja. Vamos voltar para aquela noite. O estúdio do De Noite estava diferente. Havia uma eletricidade no ar que era quase palpável. A plateia, geralmente barulhenta e relaxada, estava mais contida. Os sorrisos eram nervosos. Todos sabiam que aquela não era uma entrevista comum. Era um evento. A produção andava apressada pelos corredores, fones de ouvido colados, cochichando em um tom de urgência. A equipe de segurança, visivelmente reforçada, posicionava-se em pontos estratégicos com uma descrição que só aumentava a sensação de que algo grande estava para acontecer. O famoso sofá azul parecia um trono, esperando por um duelo. De um lado, o rei daquele território, Danilo Gentili, com seu terno impecável, mas com um olhar mais afiado do que o normal. Do outro, o lugar vazio, aguardando a chegada da primeira-dama, Janja da Silva. Até mesmo a banda Ultraje a Rigor parecia mais séria, afinando os instrumentos com uma concentração quase solene. O cheiro de café misturado com a fumaça de gelo seco criava uma atmosfera de filme, de um confronto prestes a começar. Quando Janja entrou, foi ovacionada por uma parte da plateia, enquanto outra permaneceu em um silêncio respeitoso, porém frio. Ela usava um traje elegante, um sorriso estudado no rosto e acenava como se estivesse em um palanque, não em um talk show de comédia. Ela sentou-se na beirada do sofá, a postura ereta, quase rígida, as mãos cruzadas sobre o colo. Não era a postura de uma gostada relaxada, mas de alguém que chegava em território inimigo com a armadura vestida. Danilo a recebeu com o seu protocolo de sempre. Uma piada sobre a segurança, um comentário sobre a decoração, tentando quebrar o gelo. Mas o gelo era grosso demais. As respostas de Janja eram curtas, monossilábicas, sempre com um leve tom de superioridade, como se estivesse fazendo um favor ao estar ali. A entrevista começou a andar em círculos. Danilo tentava levar para o lado do humor, perguntando sobre o dia a dia em Brasília, sobre os apelidos que ela e o presidente tinham, mas Janja desviava de todas as tentativas com uma habilidade impressionante. Ela transformava cada pergunta em uma oportunidade para discursar sobre projetos do governo, sobre pautas sociais, sobre a importância de sua figura. A cada piada que Danilo fazia, o sorriso dela se tornava mais forçado, mais frio. Ela não estava ali para rir, estava ali para marcar posição. A plateia sentia a tensão e parou de rir das piadas. O clima de comédia estava morrendo, e em seu lugar nascia uma animosidade visível. Danilo começou a perder a cor. Seu sorriso de apresentador começou a vacilar, dando lugar a uma expressão de irritação contida. Ele olhava para sua equipe, para o Diguinho, para o Murilo, como se pedisse socorro, mas todos estavam tão paralisados quanto a audiência. O ar ficou pesado. O ponto de virada começou quando Danilo perguntou sobre a relação dela com a imprensa e com os críticos. Foi a porta que Janja queria que se abrisse. Ela se ajeitou no sofá, inclinou-se para a frente e o tom de voz dela mudou. Não era mais a primeira-dama contida, mas uma militante fervorosa. Ela começou um longo discurso sobre a necessidade de regular a mídia e sobre como certos tipos de críticas e piadas eram, na verdade, ataques antidemocráticos disfarçados de liberdade de expressão. Danilo ouvia, a mandíbula travada.
A câmera focava em seu rosto e era possível ver uma veia saltando na testa. Ele estava segurando, respirando fundo. Mas o que aconteceu em seguida foi o estopim que fez o vulcão entrar em erupção. Olhando diretamente nos olhos de Danilo, com o ar de quem dava uma sentença, Janja disse a frase que selou o destino daquela noite. A sua sorte, Danilo, é que vivemos em uma democracia, porque o tipo de comédia que você e seus colegas fazem, que humilha e desinforma, em um país mais sério, já teria sido enquadrado por lei. A liberdade de vocês termina onde o nosso projeto de país começa. O silêncio no estúdio foi ensurdecedor. Foi mais do que uma crítica. Foi uma declaração de que a existência do programa dele e de tudo que ele representava dependia da boa vontade do poder. Naquele instante, algo em Danilo se quebrou. O apresentador sumiu. O comediante desapareceu. O que se levantou do sofá foi o homem, o indivíduo, defendendo seu território, sua vida, sua liberdade. Ele se levantou lentamente. O público prendeu a respiração. A voz de Danilo saiu baixa, rouca, irreconhecível. Ele disse: Para tudo! Ele levantou a mão para a produção. Ele caminhou até o centro do palco, ignorando completamente a sua convidada por um momento. Eu construí essa casa aqui, esse palco, tijolo por tijolo, com o meu suor e com a liberdade que a Constituição me garante. Eu aguento crítica, aguento processo, aguento tudo. O que eu não aguento, ele se virou e apontou para Janja. É autoritário vir na minha casa, sentar no meu sofá e me ameaçar dizendo que o meu trabalho depende da caneta de vocês, que o meu direito de fazer rir termina onde o projeto de poder de vocês começa. Ele respirou fundo e a voz subiu, cheia de uma fúria justa. Aqui não. Na minha casa não. A senhora não é bem-vinda aqui. A senhora desrespeitou a mim, a minha equipe, a minha plateia e a cada brasileiro que acredita na liberdade. A porta da rua é a serventia da casa. Segurança, por favor, acompanhe a senhora Janja para fora do meu estúdio. Agora! O que se seguiu foi o caos. Janja, incrédula, levantou-se bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Ela começou a gritar, a falar de desrespeito, a apontar o dedo. A banda parou de tocar. A plateia estava em choque. Alguns com a mão na boca, outros pegando os celulares para filmar. Os seguranças, sem saber como agir, se aproximavam hesitantes. As câmeras de TV tremiam e o diretor, em pânico, cortou a transmissão jogando um comercial no ar. A lição daquela noite transcende a política. É uma lição de dignidade sobre limites. A liberdade de expressão é uma via de duas mãos. Ela te dá o direito de falar o que pensa, mas também dá ao dono da casa o direito de dizer: da minha porta para dentro, suas ameaças não entram. Danilo não expulsou uma primeira-dama. Ele expulsou a arrogância, a tentativa de intimidação. Ele defendeu o princípio de que nenhum poder, por maior que seja, pode se sentir tão absoluto a ponto de ameaçar um cidadão em seu próprio espaço, em seu próprio trabalho. Foi um ato extremo, sim, mas um ato de afirmação de que a liberdade, quando ameaçada de forma tão direta, exige uma defesa tão firme. Nos bastidores, o caos continuou por quase meia hora. Gritos, discussões, assessores tentando controlar a situação, mas o recado já havia sido dado. Aquela noite provou que, no fim das contas, a verdadeira força não está no poder conferido por um cargo, mas na coragem de defender aquilo em que se acredita, custe o que custar. Se essa defesa da liberdade também falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de coragem. E se inscreve aqui no Códigos Secretos, onde cada verdade que revelamos é uma semente de liberdade plantada no coração.